Cara, a gente falou muito aqui de um cara que é técnico ou tá no chão de fábrica e tá assumindo o cargo de gestão, né? Então ele foi crescendo, foi assumindo responsabilidades. Aí a gente falou dos principais erros, os principais acertos. Demos exemplos práticos aqui com a sua vivência, né? Você está 13 anos na sua empresa, então tem uma história gigantesca aí dentro dela, uma bagagem grande. Então você conseguiu falar isso com propriedade. Agora eu queria trazer um pouco, cara, da visão de um cara que tá trocando de emprego. Por exemplo, uma visão minha, né? Então, poxa, eu acabei de trocar de empresa. Cara, o que eu precisaria enxergar dentro daquele processo novo? Porque é tudo novo, é uma empresa nova, procedimentos novos, pessoas novas, rotinas novas. O que você tem que entregar e conhecer nos primeiros semanas, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, para você conseguir desempenhar o seu trabalho, né? Você vai ver, Zé, que tudo isso que a gente falou até agora, ele também se adequa e acontece nesse cenário, tá? Então, identificar o seu time, as fortalezas e fraquezas, traçar procedimentos e rotinas para que essas fraquezas do seu time sejam mitigadas, ter uma visão um pouco mais holística para você enxergar um todo, entender por que as coisas acontecem, como você pode ajustar os botões ali. Quando o seu processo estiver rodando bem, você não relaxar e começar a ampliar os seus horizontes para cada vez ir melhorando os processos e as rotinas que acabam afetando o seu dia a dia ali. Então, tudo isso tá. Fazer benchmark, né, de ferramentas de gestão que estão disponíveis aí e tentar trazer isso para o seu dia a dia. E para fazer isso, não ficar mergulhado na rotina e ficar fazendo trabalho operacional do seu time, e sim delegar e criar procedimentos e rotinas para isso. Então, tudo isso também acontece quando você troca de empresa, tá? Mas um ponto-chave, o que eu gosto de falar muito da primeira a primeira vitória, né? Vamos dizer, você acabou de chegar na empresa, você tem que ter as suas primeiras vitórias ali num curto espaço de tempo. O pessoal fala assim, cara, esse cara chegou, já fez isso, já fez aquilo, entendeu? Então, qual que seria o passo a passo? Até dando uma dica aqui para quem tá ouvindo a gente. Você acabou de trocar de empresa. Vamos supor que você foi para o mesmo ramo ou foi para ramos diferentes, não importa, tá? Isso resume em todo o contexto. A primeira coisa que você tem que fazer, cara, é identificar todas as rotinas e processos que fazem parte do seu dia a dia ali operacional, tá? Então vamos supor, você trabalha na área de manutenção, tá? E para a área de manutenção, você trabalha com empresas terceirizadas, você trabalha com fornecedores, você trabalha com outros departamentos. Então, cara, é entender a fundo nessas primeiras semanas, como que essas rotinas se comportam e como que essas rotinas acontecem. Então, por exemplo, se eu contrato um fornecedor terceiro, cara, em quanto tempo esse cara recebe aquele trabalho que eu contratei? Ah, o cara recebe em 60 e 90 dias? Tá. E para mim contratar ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um pedido de compra? Ou eu posso fazer uma compra direta com o cara? Como que funciona esse processo? Por que é importante você aprender tudo isso nas primeiras 2 semanas que você tiver dentro dessa empresa nova? Porque assim que você assume um papel novo, assume uma cadeira nova, ainda mais em empresas grandes, nem todo mundo vai conhecer você. Tá? Nem todo mundo vai saber que você está lá, nem todo mundo vai saber até onde você vai, quais são as suas responsabilidades. Então você vai ter necessariamente uma carga muito, muito menor de trabalho do que você vai ter daqui a 2 meses, a 3 meses, entendeu? Então vamos supor que a sua carga de trabalho em sua totalidade seja 100%. Nas primeiras 2 semanas você vai trabalhar com 30%, 40%. Então essa diferença de tempo aí que você vai estar fora da rotina, você tem que entender todos os processos que envolvem o seu dia a dia ali. Aí é o primeiro ponto. Entender tudo, cara. Eu tive esse insight, Zé, com um cara numa empresa que eu trabalhei, que foi o seguinte: a empresa de varejo também, a gente ficava espalhado a nível Brasil, e teve um momento que nós nos reunimos todo mundo lá na sede, lá em São Paulo. Aí esse cara, é, o pessoal da sede, do corporativo, que faz parte da manutenção também, estava explicando ali algumas áreas, alguns conceitos e tal, e teve um momento lá que a gente falou do financeiro. O pessoal começou a explicar do financeiro, como é que funciona, como é que se comporta, como é que as coisas acontecem. Cara, e o cara falou com tanta propriedade daquilo que ele tava Exercendo ali. explicando ali. Falei, cara, esse cara conhece pra caramba da rotina dele, né? O nome dele é até Maibashi.
sei se tá vindo aqui, mas abraço pra você mais embaixo. Aí ele falou com tanta propriedade, eu falei, caramba, esse cara domina o que ele fala, né? O cara deve ter anos de empresa e tal. Aí depois, quando acabou a reunião, fui ter ali um happy hour e tal, tava conversando com ele. Cara, tem quanto tempo você tem de empresa? Ele falou assim, cara, eu tenho 15 dias. Ele falou. 15 dias. Eu fiquei assim, impressionado. Falei, cara, com 15 dias, esse cara sabe de tudo isso que ele explicou com tanta propriedade, cara. Eu falei assim, bicho, em todo lugar que eu for, e aí eu comecei a correr atrás disso também. Eu também tinha, sei lá, 5 meses de empresa, até era pouco tempo também. Mas todo lugar que eu for, eu quero conhecer com tanta propriedade da minha rotina de trabalho, igual esse cara conhece, cara, e em pouco tempo, entendeu? Então eu absorvi isso e tudo que eu faço hoje em dia. Então, por exemplo, tô há 2 meses na empresa que eu tô hoje, cara. O que você me perguntar de rotina operacional, eu sei dizer como é que funciona. E claro, tem algumas particularidades que a gente ainda tira dúvida, mas o grosso, o básico, eu sei como é que funciona tudo, entendeu? E eu não sei como é que funciona tudo hoje em 2 meses. Eu sabia como funcionava tudo em 15 dias, entendeu? Porque faz parte da minha rotina. Isso faz você tomar melhores decisões, direcionar a equipe de uma forma melhor e principalmente ter aquele primeiro impacto ali das pessoas à sua volta, entendeu? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é dentro dessa rotina que engloba o seu dia a dia ali, eu vou se identificar quais são os principais gargalos. Ou seja, quais são os leões que você vai encarar. Cara, tem vários leões, tem vários gargalos, tem vários problemas para ser resolvido dentro daquela rotina. Aquela história do círculo do Zorro. Se você quiser resolver tudo ao mesmo tempo, você vai se frustrar. Não tem jeito. Você vai se frustrar. E o seu resultado não vai vir, você vai se desanimar, as pessoas à sua volta vão começar a te cobrar. Não adianta, cara, você querer resolver o mundo ao mesmo tempo, tudo do mesmo jeito. Você tem que desenvolver ali qual o leão que você vai lutar primeiro. Então, entender o processo, ver os principais gargalos, o que mais afeta o seu dia a dia e encarar aquele leão ali de frente e resolver aquele problema. A partir do momento que você dominar aquele ciclo, aí sim você vai ampliando para as outras áreas, tá bom? Então essa é uma segunda dica aí para quem está trocando de emprego. Primeiro entenda os processos, depois entenda os gargalos e foque em qual que você vai dar atenção primeiro e assim que você resolver aquele gargalo, você vai ampliando o seu ambiente, tá bom?